Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Joe Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Carlos Zaca, advogado atuante do direito marítimo, ex-diretor da Hidrovias do Brasil, Amport, ex-diretor financeiro da Amport, Associação de Terminais Portuários e Estações de Transbordos de Cargas da Bacia Amazônica, e ex-diretor da ABANE, Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Navegação Interior, que vai abordar o tema a importância dos portos do Arco Norte e do Arco Amazônico e do Pará para a exportação de commodities do Brasil. Olá, doutor Carlos, tudo bem? Tudo bem, Raul? Boa tarde a todos. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema tão importante e um tema que não é um tema comum. As pessoas normalmente não têm muito conhecimento nessa área, por isso eu reputo extremamente relevante essa conversa. O que se entende, doutor Carlos, por Arco Norte quando se fala de portos? Raul, a situação criada a partir ali do desenvolvimento do agronegócio acima do paralelo 16, na metade do Brasil, ali no meio do Mato Grosso para cima. Sim. Quando você pega o desenvolvimento daquela região, o aumento da plantação da soja naquela região, você vê uma necessidade de maior escoamento desses commodities, né? Falando aqui da soja, isso desce até hoje, né, por linhas férreas, por outros caminhos, por estrada e tudo mais, até os portos de Santos, Paranaguá e Santos. E, naturalmente, quando você tem o elevado, o meio do Brasil para cima, se viu a necessidade de se fazer um escoamento diferenciado. Esse escoamento começou a acontecer a partir de uma ideia de modal integrado, né? Você integrar diversos modais. Então, você vai ter a integração da ferrovia, a integração do transporte rodoviário, da navegação fluvial, da elevação da carga e, assim, a exportação. Com isso, nascem os portos, já existia o trabalho, alguma coisa dentro aqui da região, mas cresce esse movimento. E aí você tem a identificação do Arco Norte. O que é o Arco Norte? O Arco Norte é quando você pega aqui do paralelo 16 e você faz o arco até em cima do Brasil, até a Bahia. Então, este arco de atuação é o arco que você vai identificar os portos que estão localizados e atuando no Arco Norte. O Arco Amazônico acaba aqui em cima, né? Na extremidade do Pará, limítrofe um pouco com o Maranhão, ali você tem Itaqui no Maranhão e tudo mais. Você tem aqui o Arco Amazônico, e o Arco Norte se estende até os portos da Bahia. Essa é a razão da existência do Arco Norte, do tanto que se fala hoje no Arco Norte, né? Então, abrangeria basicamente os portos de Belém, Santarém, Barcarena, Manaus, Itacoatiara, toda essa cadeia, toda essa linha portuária que está aqui entre o paralelo 16 ali do Mato Grosso, vamos falar aqui um pouco mais em cima, né, até a Bahia, você tem o Arco Norte. Então, ali são os portos que estão nessa região. Doutor Carlos, o que é que impulsiona a estruturação dos portos no Arco Norte? Raul, é exatamente essa necessidade de um escoamento mais efetivo. Você tem um potencial hídrico na nossa região amazônica, extremamente grande, todo mundo sabe disso. Para você ver, você não tem hidrovias na região amazônica, você tem rios, que hidrovias são construídas pelo homem. Né? O que nós temos são rios com correntes fortes e navegáveis. E você tem praticamente, vamos chamar entre aspas, de ruas prontas pela natureza, né? De recursos hídricos prontos para que essa navegação flua. Então, visto isso, quando você faz um comboio de carga, né, você verifica que você consegue trazer com muito mais economia para a operação, você consegue subir navegando, né, e escoar essa produção, que muitas vezes é oriunda do Mato Grosso, a maioria das vezes, quase que sempre, oriunda do Mato Grosso. Via Porto de Santarém. Não, você sobe pelo porto, sai de
Oh, meu Deus. Pode cortar essa? E eu perdi. Não, não tem. Sai Itacoatiara? Não, sai de. Oh, meu Deus, como é o nome da cidade? Sinop. Não, Sinop. A situação é a seguinte: a plantação sai de Sinop, Sim. você sobe até ali, meados de Santarém. Taituba, perdi a palavra. Você sobe pela BR-163 até Itaituba. Em Itaituba, você transborda essa carga para os armazéns, para os silos ali dos portos. Sim. Os portos depois colocam essa carga em barcaças. Essas barcaças navegam até Barcarena, são armazenadas novamente, a carga de soja e tudo mais. Depois essa carga é levada para os navios e aí para qualquer lugar do mundo. Então elas fazem o trabalho lá de Itaituba até aqui em Barcarena. E aqui elas embarcam em navios maiores. Em navios maiores, exatamente. Então você tem aí uma diversidade de empresas que trabalham com essa movimentação logística, né? Então você vê que você tem um circuito integrado. Se a Ferrogrão sair, se um belo dia, se Deus quiser, vai sair pelo bem do Estado, pelo bem desse transporte, dessa eficiência de carga, você vai ter uma integração modal muito presente. Você vai ter ali a estrada, você vai ter a ferrovia e você vai ter a navegação. Então, você vai integrar esses modais, né, fazendo trazendo uma eficiência logística fantástica. E um benefício muito grande para o Estado do Pará, naturalmente. Um benefício gigantesco para o Estado do Pará. Porque, veja, o que você tem aí, quando a gente olha, o porto, você não está ali focado só nisso. Você tem todos os acessórios do porto. O entorno. Né? Para o bem e para o mal. Tem que se combater o mal, né, com que se desenvolve de coisas ali que não são muito agradáveis à sociedade e a todos de uma maneira geral, mas os benefícios são muito maiores. Veja, você tem tripulações, você tem alimentação, você tem manutenção, você tem consumo de combustível, você tem uma série de impactos no entorno que são muito benéficos para a economia. E detalhe, a navegação de um comboio de soja é capaz, dentro dessa... Existem empresas hoje fazendo comboio de 35 barcaças, cada uma 2.000 toneladas. É um trem, como se fosse um trem de barcos. Exatamente. Então, um comboio desse tira mais de 1.000 caminhões da estrada. Aí você me diz assim, mas aí prejudica o caminhão. Não prejudica o caminhão. O caminhoneiro continua fazendo mesmo o trajeto fazenda-porto. Como vai fazer fazenda pera rodoviária. E a gente não tem uma malha rodoviária nessa região eficiente. O caminhoneiro sofre muito para chegar de lá do norte do Mato Grosso até Itaituba de caminhão, sofre muito. Exatamente. As estradas são ruins, alguns trechos não são pavimentados. Exatamente. Enfim, é muito difícil. É muito complicado. Fizeram os governos agora, nos últimos 10 anos, fizeram alguma melhoria ali na BR-163. Mas, eventualmente, você vai num carro pequeno, existiam uns buracos, verdadeiras crateras lunares, que o carro caía com as 4 rodas e continuava, né? Então, assim, Tem questão de pontes também, né? Exatamente. Que às vezes as pontes são precárias, de madeira. Exatamente. Você tem uma pista, mas a ponte é de madeira, não sei. Isso onera o frete, né, Raul? Onera o frete demais, por quê? Porque o caminhoneiro, nesses 1.000 quilômetros, tem desgaste de pneu, tem desgaste de manutenção e tudo mais. Verdade. E outra, ele perde muito tempo para ir e voltar. Isso. Lembrando que ele tem que ir e voltar. Ou seja, para conseguir manter o caminhão. Para pagar as prestações dele ali que ele tem do caminhão, quando ele é independente e tudo mais. Mesmo para uma empresa, isso é extremamente oneroso. Exato. Então, assim, voltando um pouco lá para a sua pergunta, o que acontece? Esse aumento ali, esse impulso que há no aumento acima do paralelo 16, no aumento da produção e a necessidade de maior escoamento, fez com que esses portos se desenvolvessem cada vez mais aqui na região, né, onde a gente chama do arco amazônico. E nessa região, esse desenvolvimento traz uma forma muito mais integrada de progresso para essa região, como a gente estava comentando, e impulsionou investimentos altíssimos que foram feitos, novas tecnologias que vêm surgindo, né, possibilidades de você escoar saindo aqui
por Barcarena, modificou a cara de Barcarena. A Prefeitura de Barcarena faz um trabalho fantástico junto de apoio ao desenvolvimento dali da região, da cidade. Né? Então, eles têm uma direção focada, né? Além da indústria, da verticalização, eles olham para a região portuária, tentam ajudar da melhor forma possível. Né? É interessante essa situação, porque esse desenvolvimento ele não pode acontecer sem o apoio do poder público, sem uma parceria público-privada, e esse tipo de situação aí para frente. Né? Uhum. Então, esse impulso jogou essa carga para a região norte. Quando chega na região norte, você tem uma possibilidade hídrica muito grande, como eu havia comentado. Então, você tem ali rios com grande profundidade e calado. Então, veja bem, um comboio desse, quando ele sai de Itaituba, com quase 70 mil toneladas, é quase um Panamax, é um navio de 70 mil toneladas. Né? E, à frente de Barcarena, ali, por exemplo, você tem uma profundidade, em média, de 25 metros, ali nos portos, que tem os beiços ali em Barcarena. Então, você não vai encher o navio, o calado dele não vai descer a 25 metros, mas desce a 13,80. O que é isso? 13,80 é a nossa boca para o mar. Ou seja, os nossos rios têm essa profundidade, os nossos rios comportam esses navios, porém a saída para o mar é 13,80 metros, onde a quilha do navio pode descer de profundidade. E nós temos isso. Nós conseguimos sair no canal do Quiriri com essa profundidade, se eu não me engano, é 13,80. Não sei se eu estou desatualizado, se já aumentou um pouco, mas a última portaria da Capitania dos Portos que eu tinha verificado estava nessa profundidade. Isso é interessante, porque nós somos competitivos com vários portos, quase todos os portos do mundo. Roterdã é 13 metros, então você tem competitividade. Você vai dizer assim, então eu tenho 25 metros na frente, mas saio com 13. Não, mas você sai competitivo com vários portos onde esses navios vão chegar e vão atracar. Ou seja, tem condições de, potencialmente, você tem como atracar navio que atraca em qualquer porto do mundo. Você consegue receber de 70 mil toneladas ali, você consegue receber essa navegação. E essa possibilidade de você tirar a estrada, economizar com as emissões de gases, isso é muito importante, porque um comboio de 70 mil toneladas tira mais de 1.000 caminhões da estrada. Mais de 1.000 caminhões da estrada com um só empurrador, trazendo essa carga toda, você faz uma economia fantástica. Um enorme fantástica. Benefício para o meio ambiente. Um enorme benefício para o meio ambiente. Então, assim, E a ferrovia, se tiver, é um corredor verde, Raul. Porque você tem ali um corredor, um trem enorme, né, com carga distribuída com uma só máquina puxando, numa economia de emissão de gases muito reduzida. Né? Então, assim, a gente torce para que isso aconteça, porque isso melhora para todo mundo, melhora, inclusive, o bem comum. Né? Doutor Carlos, qual é o diferencial do direito marítimo e portuário dentro do contexto geral do direito? Olha, quando você pega o direito marítimo, ele tem o seu próprio caminho, vamos dizer assim. Né? Então, vamos separar duas coisas bem interessantes. A primeira, Raul, é que você tem ali as questões relacionadas a dano, a qualquer situação de relação civil contratual que esteja ali, né? Uma questão, às vezes, de seguro, uma questão, às vezes, de um acidente, de uma indenização, e você tem as responsabilidades do que gerou aquilo. As responsabilidades da geração daquele fato, elas são pessoais. Né? E, naturalmente, são processadas em um tribunal diferenciado. Aí é o interessante. Né? Não chega a ser um tribunal militar, não assim. Você tem um gerenciamento da capitania, fiscalização da capitania dos portos, que tem o poder de fiscalizar a navegação. A partir de um acidente da navegação, de um abarroamento, algo do gênero, esse material vira um inquérito ali dentro da capitania, onde você apurar responsabilidades, e após é encaminhado para o Tribunal Marítimo. No Rio de Janeiro, No né? Rio de Janeiro, exatamente. E o que é interessante? O Tribunal Marítimo tem suas peculiaridades no seguinte ponto: o Tribunal Marítimo, ele não é formado somente por juízes ou mestres ou doutores do direito, ou advogados simplesmente do direito. Não. O Tribunal Marítimo obrigatoriamente tem que ser formado por técnicos, por
engenheiros conhecedores do maquinário, porque tudo pode acontecer naquele momento. Por quem entenda efetivamente de navegação. De navegação. Tudo ali naquele momento do acidente, no momento que houve o problema, ali quais foram os impactos, qual era a situação que aquela tripulação se encontrava, né? E a apuração de responsabilidades disso, eu sempre digo, nós pegamos o direito e o direito vai ser adequado a essa realidade da navegação, essa realidade dos portos, a realidade aduaneira, por exemplo. Por quê? Você pega ali, você vai tratar, claro, de uma questão trabalhista na Justiça do Trabalho, mas como explicar aquela atividade? O que é que qual é o sentido? Como que aquela atividade se adequa àquele direito que está sendo discutido, né? Como você vai adequar aquele direito àquela atividade fática, né? O que o imediato faz, o que o comandante faz, o que o moço de convés faz, para a realidade do direito. E aí você vai entrar numa especificidade muito grande, que a própria explicação disso precisa ser muito clara para que as autoridades públicas, para que os juízes consigam perceber o que era que de fato estava acontecendo ali naquele dia a dia, né? Então, passa muito por isso, né? E essa tutela, ela vem muito em cima do conhecimento das minúcias da navegação e do próprio direito marítimo, né, e portuário. Aprofundando um pouquinho mais nisso tudo que o senhor falou, como se organiza o Foro Marítimo? Quem tutela e quem são os tutelados? É isso. Então, assim... Porque o Tribunal Marítimo, salvo engano da minha parte, ele é um tribunal administrativo, né? Ele não tem jurisdição estatal. Mas a partir do momento que ele aplica uma penalidade. Então, ele pode tanto isentar, ele aplica uma penalidade e tudo mais. Agora, como eu falei há pouco, as questões que não são relacionadas a essa condução, ela vem para a justiça comum, para uma reparação eventual. Então, por exemplo, você tem ali o que aconteceu no momento em que um piloto ou um comandante precisava dar uma máquina avante e não conseguiu dar, houve uma falha, né, e eventualmente houve um abarroamento, eventualmente houve um problema. Então, o tribunal está ali para solucionar aquilo porque ele tem condições técnicas de avaliar. Exatamente. Isso pode ser base para a minha ação de indenização aqui fora. Porque eu vou dizer, olha o que aconteceu. Porque você tem um detalhe muito interessante, Raul. Muitas vezes, você pode ser dono de uma embarcação com uma pessoa física ou na pessoa jurídica. Você não pode navegar, porque para você operar a navegação, você obrigatoriamente tem que ter uma EBN. Habilitação. Não, uma EBN, é uma empresa brasileira de navegação. Tá. A habilitação vem dos pilotos, já é por outro caminho, entendeu? Então, dentro dessa necessidade, a pessoa, quando eu posso ser dono de uma embarcação e você vai armar a minha embarcação. Então, eu faço um afretamento da minha embarcação para você e você passa a ser o armador. O armador é quem vai colocar a tripulação, é quem vai colocar os suprimentos, é quem vai deixar a embarcação pronta para a navegação. Tem uma série de detalhes muito específicos na legislação e que não é comum, né? Não é comum. Não é comum. Doutor Carlos, qual a importância das parcerias público-privadas para o setor e para o crescimento dos negócios portuários no Pará? Olha, muito importante. Eu vejo assim, demasiadamente importante pelo seguinte: quando você faz um porto, você tem dois tipos de atividade portuária, basicamente, né? Hoje, eu acho que inaugurou-se o terceiro tipo, que ainda não está, já está previsto assim na legislação, mas precisa ser realmente a legislação precisa incrementado ali naquele dia a dia da legislação. Mas você tem dois tipos, basicamente. Você tem os portos públicos, né? Os portos públicos, eles são os portos que estão contidos dentro de uma linha imaginária que é formulada por decreto federal. Então, o presidente da República decreta que dentro de uma poligonal, à frente daquele porto, o que acontece ali é porto público. Então, se você usa a mão de obra, é porto público; se você usa os equipamentos, é porto público, né? E os TUPs, que são terminais de uso privado. Os TUPs estão fora das poligonais, mas ainda sob a tutela da autoridade portuária, né, ali da região. E o que você tem hoje é um crescimento exponencial das atividades dos TUPs.
Não, as pessoas estão adquirindo. Existia há 10 anos atrás, eu estou nisso desde 2007 para 2008. Né? Naquela época, por incrível que pareça, os projetos dos portos daqui, desses portos hoje do Arco Norte, eu consegui ver o seguinte, ele dizia, olha, a população, as empresas regionais vão atentar em 15 anos. E é impressionante, deu 16 anos, hoje há a explosão dos portos. Isso foi pensado há quase 20 anos atrás. Então, para você abrir, montar, não sei, ou ter um TUP, você precisa de uma autorização do governo? Exceção. Uma concessão? Exatamente. E tem um detalhe, e onde é que está a importância disso? Você vai construir o TUP e o acesso. E o acesso, e a estrutura. Imagine uma coisa, você tem, por exemplo, um terminal de uso privado, você tem uma ETC, que é a terceira figura, que precisa ser contemplada, trabalhada, já trabalhada na lei dos portos. Então, quando você tem uma ETC, é uma estação de transbordo de carga, que é a grande maioria de Itaituba. É uma estação de transbordo de carga onde a carga chega. Veja que existem empresas que descarregam 1.000 caminhões por dia. Nossa, é imenso. Tem que ser uma mega estrutura para suportar tudo isso. Né? Você precisa ter um pátio. Esse pátio tem que ter restaurante, tem que ter banheiro, tem que ter hotelaria. Todas as acomodações. A estrutura para receber. Nas férias, os caminhoneiros costumam viajar com as famílias. Imagina, isso multiplica. Então, se uma empresa para de operar em um dia, você tem no segundo dia, se você não tiver uma gestão do fluxo desses caminhões, você tem em 2 dias 1.000 caminhões parados. Né? Você tem ali, em 3 dias, você tem 1.500 caminhões parados. Eles chegam a descarregar, são 500 caminhões ao dia que eles têm potencial para descarregar. Então, em 2 dias você tem 1.000, em 3 dias 1.500, não pode parar. E aí não dá para parar, porque senão a sua estrutura de recepção vai ficar estrangulada. Mas hoje, a própria inteligência artificial, eu escrevi sobre isso, ela consegue gerir isso, ela consegue identificar as posições, as associações que envolvem esses terminais que estão em franco crescimento. Eles são muito organizados, Raul. É incrível, porque ali o erro é muito pouco, o trabalho é muito bem feito. Então, quando a coisa acontece, ela acontece sincronizada. Ela vai crescendo de maneira sincronizada. Então, eles já conseguem hoje gerir esse fluxo. Porque você tem a capacidade de uma via. Quanto a BR-63 aguenta por dia de caminhões indo e vindo? Para que você não tenha um engarrafamento quilométrico. Quando acontece um acidente, algo do gênero, qual é a providência que você vai tomar para esse engarrafamento? Para não refletir lá E na sociedade, na própria comunidade, você tem que ver que ao longo dessa rodovia, você tem dezenas de famílias e comunidades. Mas falando especificamente do porto, você vai ter um problema lá na frente. Exatamente. Né? Você vai ter Se ficar 10 horas parado aqui, você vai ter problema lá. E você quebra a eficiência. Então, esses portos, eles giram com qualidade de operação. Então, o nível de operação tem que ser muito elevado, né? Doutor Carlos, como o senhor enxerga o mercado para os próximos 10 anos? Olha, existe espaço para essa matéria? Vai crescer? O senhor acha que o Pará vai alavancar a questão dos portos? Eu acho que o Pará tem tudo para isso. E, assim, fazendo um comentário ainda na questão anterior, você tem hoje o preparo do Estado, você tem as parcerias, concluindo até o que eu vinha dizendo, a importância das parcerias público-privadas nessa gestão, ela é fundamental, porque você precisa ter as vias de acesso, você precisa ter os acessos ao porto, a saída do porto, você precisa ter as estradas, você precisa ter condição, diálogo com as instituições para que você mantenha esse trabalho com fluxo organizado de pessoas ali internamente. Então, como é que você vai fazer com a sociedade, com as comunidades, com as pessoas que estão no entorno disso tudo? Então, você precisa ter esse trabalho. Inclusive, eu participei de uma grande parceria público-privada, que foi a reforma de uma avenida chamada Padre Casimiro, que existe em Barcarena, onde 2 empresas entraram com o dinheiro, a prefeitura entrou com a mão de obra, né, entrou com a licitação e fez um trabalho excelente. A via está funcional até hoje, são mais de 3 anos já de recuperação. Barcarena mantém a via funciona, dá acesso, porque tem um detalhe, Raul, muito interessante. Os portos foram organizados para recebimento de carga via navegação fluvial.
Só que ninguém contava com o crescimento do commodity da soja no Pará. O Pará tem crescimento exponencial. Expandiu. E aí o que aconteceu? Você precisa de alteração para chegar por caminhão também, em Barcarena e nas outras regiões. Então é fundamental que o poder público esteja alinhado, que as companhias estejam alinhadas, né? Que a gente deixe um pouco de tudo isso que o Estado dá. E uma coisa interessante, né? Pará quer dizer Rio Grande Tupi-Guarani. Então, nós temos tudo para que a coisa flua, cresça e aconteça de fato. E aí, nos próximos 10 anos, eu vejo que o crescimento da produção no Brasil deve dobrar. Então, é necessário que essa turma vai precisar de ativos. Então, eu vejo que o crescimento portuário, o crescimento das ETCs em Itaituba é exponencial. Você já tem várias empresas investindo. Eu vejo que o crescimento não só da navegação, mas quem vai construir essas embarcações, o crescimento de estaleiros vai ser também grande. Existe a necessidade de construção dessas barcaças, né? Existe a necessidade de estruturação desses portos. E a gente não pode perder isso. Então, por que nós vamos construir essas barcaças fora do Estado? Por que nós não podemos fazer aqui? Podemos. Né? Temos potencial, existem estaleiros hoje que já constroem, que estão aí, e essa turma precisa dobrar os seus ativos nos próximos 10 anos, porque tanto o crescimento das commodities produzidas no Estado, quanto as que virão ainda ali da produção do central do Brasil, Mato Grosso e regiões, isso vai aumentar exponencialmente. Eu acho que nós vamos ter aí um crescimento e um mercado muito grande. Eis a minha aposta de estar hoje, passei anos na advocacia civil e hoje faço um trabalho direcionado aí à questão portuária e a esse desenvolvimento, no apoio desse desenvolvimento e na vontade, enfim, de deixar uma mensagem positiva para o Estado, deixar uma marca no Estado, que nós temos a potencial, nós temos o presente de Deus, que são os recursos hídricos navegáveis. Claro, nós precisamos ter legislação para regulamentar isso, é a nossa casa, nós precisamos ter os cuidados necessários, mas eu acho que nós conseguimos crescer com sustentabilidade nesse sentido. E é o que eu vejo aí para os próximos 10 anos, um crescimento sustentável, um crescimento organizado. Essas empresas têm muita responsabilidade social, tem muito SG dentro delas, né? E quando você fala disso, você não vê assim somente falando da soja e do milho, porque uma coisa interessante, complementando, Raul, para que você tenha uma produção como essa, você precisa de fertilizantes. Então, sim, isso já o mundo é interligado, porque você recebe por nossos portos o fertilizante que vai para as fazendas e volta na produção agrícola que você tem, nesse soja, resultado. Milho e outros exatamente. cereais. Então, assim, é bem interessante porque o crescimento disso é fantástico. Você não tem... O fertilizante é minerado, né? O fertilizante é uma rocha. Então, você faz as misturas necessárias, né? Quando você tem... Então, é uma operação constante. O Pará, hoje, é responsável, se eu não me engano, a última medição que eu vi, estava em 45% ou quase 50% já da exportação dos commodities brasileiros. Então, nós podemos dizer que alimentamos o mundo. Daqui sai, porque a soja, o pessoal pensa, não, o cara come a soja. Não, ele não come a soja. Alguém Mas ela, pode até ela comer. compõe vários Exatamente, industrializados. da cadeia. E, principalmente, ela é ração para animal. Como não se tem pasto, não se tem, às vezes tem muito frio em determinados países, você tem ali a ração para porco, ração para frango, ração para gado. Então, ela é preparada nesse sentido. Então, você vai... E ela também serve de base para vários outros alimentos da cadeia. Então, assim, você tem as regiões que você tira o fertilizante, traz para cá. Aqui você planta, colhe, exporta e alimenta essa turma toda ao redor do mundo aí. É bem interessante o movimento que o agro faz, né? Doutor Carlos, foi um imenso prazer tê-lo aqui para falar de um assunto tão relevante e um assunto muito especial, porque a maioria das pessoas, inclusive advogados, não estão habituados a atuar na área do direito marítimo. Eu creio que é uma pequena parcela que tem realmente conhecimento nessa área. E eu espero que o senhor volte outras vezes para a gente conversar sobre este ou sobre qualquer um outro assunto de interesse. Muito obrigado. Raul, é um prazer, eu agradeço muito poder estar aqui contigo e ter essa conversa. É uma área que nós apostamos, é uma área que é promissora, né, aqui na nossa região.
Então, assim, eu estou muito feliz, agradeço muito pelo convite e estou à sua disposição, você querendo conversar mais sobre o tema. Tá, muito obrigado. Obrigado.